Hermanos, bienvenidos. Pastor Marcos, te dejo la palabra. Te agradezco muchísimo, Mauricio. Hermanos, qué alegría poder estar con ustedes hoy una vez más. Es la clase de Evangelismo y Misiones, siempre los miércoles. Para mí es una alegría poder compartir este tema con ustedes dentro de las Escrituras Sagradas. Semana pasada nosotros finalizamos el tema, la clase sobre el panorama de la misión en el Antiguo Testamento. Los que no estaban presentes ahora a la hora miraron la clase, creio eu, depois a clase que se quedou gravada. Então, só para que nós nos acordemos, tendo em consideração que hoje eu vou entrar no tema, o panorama de la missão no Novo Testamento. Quando hablamos acerca da missão no Novo Testamento, está explícito que há uma missão da igreja. Todo o texto do Novo Testamento se vê explícito no texto a ideia da missão da igreja. No Antigo Testamento, aunque muita gente vai dizer não há missão no Antigo Testamento, a ideia da missão do povo de Deus no Antigo Testamento, aunque não esteja explícita, está implícita no texto. Entonces, yo les di dos conceptos. Eu vou compartilhar a pantalla com vocês, só para que nos acordemos deste tramo final da classe e de los dos conceptos que eu traje a vocês, hablando acerca da missão da igreja. En el Antiguo Testamento, já está aí a pantalla. Eu les dije, hermanos, que a missão en el Antiguo Testamento, que está implícita, es una misión centrípeta, o sea, las naciones se iban atraídas hasta Israel. No se deja de haber una misión, pero una de las características de esta misión implícita era que las naciones se iban hasta Israel. O sea, una misión centrípeta alrededor de Israel. Acá en el Nuevo Testamento, de manera explícita, tenemos la misión de la iglesia de adentro para afuera. La iglesia se va hasta las naciones. Cuando hablaba yo sobre esta misión centrípeta, la fuerza de atracción para las naciones, yo tomé tres temas bíblicos. El primer, de un pueblo santo. E vou saber que aún hoje para nós que estamos tras o Novo Testamento, viviendo nosotros como igreja de nuestro Senhor, de igual maneira, nuestra vida com Cristo também tem uma força de atracção a las naciones. Um pueblo santo, a la medida que nós também andamos em uma santificação, o lo que pastor Mauricio mismo le gusta mucho hablar este tema con la iglesia en Montevideo, que es la ortopraxia. Es cuando nosotros tenemos una práctica ortodoxa de vida con Dios, una práctica de santificación. Este es un punto de atracción, hermanos, a la gente, porque nosotros nos ponemos distintos del mundo. Hay una cosa marcante distinta que vai atrair a atenção da gente quando nós observamos de hecho e praticamos o evangelho de nosso Senhor. Um pueblo santo é uma força de atração. Outra coisa, o templo em Jerusalém. O templo em Jerusalém era uma força de atração a gentiles, a las naciones, a outros pueblos. E eu saquei alguns exemplos bíblicos sobre este ponto de atracção. E há que pensar que também como uma força centrípeta de gente que vai ser atraída hasta las naciones, hasta la igreja, é nosso culto. Quando nós temos um culto bíblico em acordo com as escrituras sagradas, este nosso culto bíblico é uma força de atracção a la gente. Porque nós cultuamos a Deus como adoradores que le adoram em espírito e em verdade, em uma liturgia bíblica, com os princípios das escrituras sagradas, aunque tengamos dentro de los límites das escrituras sagradas elementos de nossa cultura, os princípios são das escrituras sagradas.
Eso es una fuerza de atracción, hermanos, cuando es un culto bíblico a los elegidos de nuestro Señor. Y la misión en Sion, yo había finalizado eso con ustedes también. O sea, cuando nosotros pensamos en esta misión en el Antiguo Testamento, se nota que es implícita. Y en el Nuevo Testamento, la misión de la iglesia es explícita, es clara la misión de la iglesia. Solo para que nos acordemos de otros conceptos, la missio Dei, yo traté de este tema con ustedes, toda la misión va a venir del Padre que ha enviado su Hijo, el Padre en el nombre del Hijo que ha enviado el Espíritu Santo y este Dios trino que ha enviado a su iglesia. Y ahí tenemos explícita esta misión de la iglesia en el Nuevo Testamento. Yo voy a compartir con ustedes, pensando entonces que esta misión que está explícita en el Nuevo Testamento, ella empieza con un elemento nuevo en las Escrituras Sagradas. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos el pueblo de Israel como pueblo de Dios. Ahora, en esta misión implícita del pueblo de Israel. Ahora, después de Cristo, nosotros tenemos una misión explícita del pueblo de Dios, el nuevo Israel, la iglesia de nuestro Señor. Y entonces entra un elemento nuevo en esta misión, la iglesia de Cristo. Yo voy a compartir con ustedes un video primeiro, para que vocês compreendam o tema sobre esta missão da igreja explícita no Novo Testamento, e aí eu entro no tema igreja, para que tu compreendas como é a missão no Novo Testamento. O video vou compartilhar com vocês, a ver se me sale bem. Comparto. Entramos. Está tudo listo. I'm standing in a museum that used to be a church. In 1887, Pastor Henry and his wife Grace planted this church in a one-room schoolhouse just down the road. And in 1888, they were able to build this building. And they passed on their love for this community because of the gospel to a generation. And things were going really well. But 2 generations after this church was planted, it died. And you can see the pictures behind me of the faithful members of this congregation. And many of them lie in the graveyard behind the church. This church had a man crisis. It was men who made this church come alive, and it was probably men who caused this church to die. In churches, when men stop investing in younger men stop caring. That's probably what happened to this church. And that's definitely what's happening in our churches. Older gentlemen do not know how to finish well. They don't know how to invest. And so middle-aged men don't know how to stay married. They don't know how to stay connected to the hearts of their children. And so younger men don't even want to be men. And so younger men are prolonging their adolescence. And they're doing this residentially. Guys in their 20s and early 30s, a third of them live with their parents. That's a 100% increase in the last 20 years. They're doing it professionally. Men 18 to 42 will change jobs 11 times. They're doing it recreationally. The average age of a video game user is 35 years old. And so when these men finally stop fondling the controller, they fondle themselves. Every second of every day, $3,000 is spent on pornography. Every second. We need better men, which means we need better pastors. We need pastors who are not boys, but are men. Pastors who are not trying to prolong their adolescence, but pastors who are trying to be the men that God has called them to be. They are qualified men in their character. They are called men to serve God's church. They are determined men. They are dependent men. They are tough men. They're able to take a punch. They're able to handle circumstances. They're tender men. They're able to love their wives.
and love their kids and to teach their church to love their community. Tragically, the last time the gospel was preached from this pulpit to this church was 1957. 3,000 to 4,000 churches this year will close just like this church. Why? Because the story and the glory of the church becomes bigger than the story and glory of God. See, the men and women who planted this church, they actually believe this stuff. They actually believe that Jesus lived a perfect life, that he died a brutal death, and that he rose again, triumphing over sin and death. They believed it, and because they believed it happened, they believed it had implications on their life, that their sin could be forgiven, that they could have a new identity, and that they could be sent on mission with this God who is on mission. But the reality is most Christians are not on mission. A recent poll said that 60% of all Christians felt no obligation whatsoever to share their faith. Now, the temptation for us pastors is to beat the sheep with a stat like that in our sermons. But here's the reality, guys. They're simply imitating and following our example. We need a glimpse of the God who is on mission. My friend Dave was meeting with a consultant who asked him this question. Dave, why do I have a bigger dream for your church and your city than you do? And I don't know about you, but I don't want anyone to have a bigger dream for my church and my city than me. And I don't want to build a museum. I want to be a part of a movement. Hermanos, es un video bastante impactante. Yo voy a reaccionar con ustedes este video aún hoy, pero para que tú comprendas bien lo que es una iglesia que no cumple su misión. Era uma igreja plantada por homens de fé em 1887 e que 70 anos depois já não havia mais prédica em seu púlpito. Uma igreja que não cumple sua missão em 2, 3 gerações é uma igreja que vai caminhar para a morte, vai se volver como um museu, como este del video, ou como existe em Inglaterra, ou outros lugares dos Estados Unidos, ou Canadá, em especial também. Em Inglaterra, as igrejas se transformam em mesquitas, em templos hindus. Em outros lugares da Europa, igrejas que se tornaram danceterias. Eu estive uma vez em uma igreja nos Estados Unidos, era a 4ª igreja presbiteriana de Richmond. Richmond é uma cidade de Virgínia, ha sido a capital de los confederados, era um templo espetacular, lindo, uma igreja com história, a igreja era de 1840 e algo, era a 4ª igreja presbiteriana da cidade, lindo, grande, vazio. Um pouco mais de 3, 4 pessoas, 5 quizá os domingos, uma bandeira LGBT em la entrada da igreja, e uma igreja que teve uma história espetacular no passado. Se quedou um museu, um lindo museu, grande, lindo, vazio. Uma igreja, quando não cumpre sua missão, como eu te disse, um pouquinho mais de tempo, ela vai volver-se como um museu, um clube, pero não a igreja de nosso Senhor. É um elemento novo em la missão en el Nuevo Testamento. Lo que é esta missão explícita, ella tiene como um instrumento a igreja de nosso Senhor, o Senhor actuando através da igreja. Pero há que considerar, hermanos, primeiro, o que é a igreja de nosso Senhor. Eu les dije que há um elemento novo, a igreja. Pero o que é a igreja de nosso Senhor? Comparto uma vez mais uma pantalla com vocês e vão compreender comigo lo que é esta igreja, lo que significa a igreja de nosso Senhor, por la etimologia, lo que significa a palavra igreja. La classe hoy, evangelismo e missão, panorama de la missão en el Nuevo Testamento, e aí entramos neste tema, então, la formação da igreja como um elemento novo, a igreja como um elemento novo, então,
en la Biblia, en la misión explícita del Nuevo Testamento. La palabra iglesia viene del griego, eklesia. Tardou um tanto, hermanos, claro que em Jesucristo nós temos em los evangelhos a palavra eclesia em la boca de nuestro Senhor, tardou um tanto em Hechos de los Apóstoles, há vezes que se decía comunidade, grupo de pessoas, a comunidade de los remidos, hasta que entonces nosotros tenemos la palabra eclesia. La palabra eclesia o eclesia era uma palavra usada não para questões religiosas, sino para questões políticas. Significava assembleia, reunião de pessoas, e sempre tinha uma conotação política. Era um grupo político de administração que se reunia. Era esta eclésia. E há que pensar que o grego é um idioma aglutinante. Arsenio, que habla guarani, em Paraguai vai compreender bem o que é um idioma aglutinante. Tu vas a juntar duas palavras e se tornará uma outra palavra com um outro significado. Por exemplo, em Guarani, nós temos uma palavra para descrever nosso Deus, é Ñandejara. São duas palavras em Guarani, Yande, nuestro, Jara, Senhor. Yandejara é a determinação, a definição acerca de quem é nosso Deus. É uma língua, um idioma aglutinante. Se junta duas palavras para formar uma outra. A mesma coisa com o grego. Se juntam duas palavras para formar uma outra. Em eclésia, nós temos, aunque há que ter muitíssimo cuidado com um idioma tão antigo quanto o grego. E aunque acham pessoas que não compactuam tanto com este pensamento, a mim me parece muito razonável pensar em la junção de las duas palavras. Primeiro, a preposição ek. Eu puse acá. A preposição ek em grego significa para fuera, para afuera. É um contraste com a preposição em. Em espanhol, em português, em outros idiomas latinos, nós não temos essa diferenciação na preposição. Se falamos para, vamos saber se é para fora ou para adentro. Em grego, há uma distinção. Se tu usas a palavra en, a preposição é para adentro. Se tu usas a palavra ek, a preposição é para afuera. Iglesia, há gente que vai dizer, me parece muito razonável pensar que vem de la oristo kaleo, que significa convocação, chamado. Iglesia é kaleo, ou seja, os que são chamados para afuera, uma assembleia com um enfoque para afuera. Ou seja, me parece interessante que desde o princípio, na etimologia da palavra, o conceito da igreja está em submissão. É uma assembleia, uma reunião de pessoas, um grupo de pessoas chamados, convocados como uma assembleia, pero não que se reúne para dentro, para si mesma, sino chamado para afuera. Ou seja, já em la palavra, em la etimologia da palavra iglesia, temos uma definição clara acerca de lo que é a missão. Iglesia, para, kaleo, chamado. Fuera, iglesia, assembleia, de los que se reúnem, chamados para afuera. Interessante, irmãos, pensar em compreendermos uma definição da igreja já a partir dessa etimologia, que é uma assembleia que não vai reunir-se para dentro, sino a partir de adentro para afuera. É uma missão centrífuga. Del centro, nós vamos para afuera. É
explícito dentro das escrituras sagradas. Han visto o vídeo? Uma igreja que de repente se tornou um museu, e é uma igreja que perdeu sua essência, um chamado para fora. Uma igreja que não cumpre sua missão é uma igreja que em 2, 3 gerações vai volver-se em outra coisa, que não uma igreja, em um clube espiritual, em uma associação religiosa, quizá em um lindo museu, pero não em la igreja de nosso Senhor. Se passa que às vezes nós temos dificuldades dentro da própria igreja para cumprir a missão, por supuesto. Eu he sido pastor em uma igreja em Brasil, a última que eu he pastoreado em Brasil, em que parte dos presbíteros me diziam, esta coisa de evangelizar não nos sirve, pastor. Esta coisa não é uma característica, não é nossa essência acá desta igreja, a evangelização. Mentira, irmãos, impossível. Como que eu vou dizer que a evangelização não é uma essência clara da igreja? Se não lo é, então cerramos as portas, porque a igreja é uma assembleia de gente que ha sido chamada, se reúne, chamada para fora, para cumprir sua missão. Que les pareceu, hermanos, del video que hemos visto? Andrés, ¿has acompanhado el video? ¿Lograste? ¿Llegaste a la hora del video? Sí, pastor, lo estuvimos viendo. Es muy interesante. Justo en la tarde estuve viendo un sermón de un pastor que dice que el discipulado no es el evangelio, de Michael Horton. Y me hacía acordar un poco esto, que por ahí los hombres o los miembros nos focalizamos muy en el día a día, pero no en esto de que es la verdadera gran comisión que el Señor nos dejó, ¿no? Nos quedamos muy dentro de la iglesia, pero no hacia afuera, hacer nuestra misión. Assim mesmo, hermanos, assim mesmo. Hay mais gente que queira reaccionar ao vídeo e este tema de que a missão está implícita em el próprio nome da igreja e que é explícita en el Nuevo Testamento? A ver sobre o tema, então, eu comparto com vocês um texto bíblico, Mateus capítulo de número 28, e é o texto de la Gran Comisión. Dando seguimento, então, há um elemento novo, a igreja de nosso Senhor. Se há um elemento novo, que é a igreja de nosso Senhor, então nós compreendemos que hemos sido chamados por este Senhor para irmos adelante, como um movimento. A igreja de Cristo, desde o princípio, a igreja é itinerante, é o movimento, está em movimento. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 16, e eu te vou dar 3 aspectos já iniciais desta missão explícita da igreja no Novo Testamento, e as coisas principiam por Jesus, nosso Senhor. Mira o texto que já conhecemos bem. Há distintos abordagens acerca do texto. Hoje eu te vou passar 3 pontos muito interessantes. A primeira é: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Yo les dije hasta 3 miércoles antes que el Señor les llevó, después de la resurrección, a un lugar que era familiar a ellos, Galilea. El Señor estuvo a la orilla del mar de Galilea. Depois acá, em um lugar específico, e aqui a Bíblia nos diz que o Senhor ha sido adorado por eles, versículo de número 17. E Jesus se acercou a eles, versículo de número 18, e les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O primeiro aspecto desta missão explícita do Novo Testamento, em que o Senhor nos envia, nos comissiona, como esta grande comissão acá, é que a autoridade da missão pertence a nosso Senhor. Há que acordar que eu aún estou dando-lhe a ustedes conceitos. Eu não estou dando-lhes a ustedes aún estratégias ou ideias, sino conceitos, porque as estratégias, as ideias, os projetos, os planos evangelísticos, todos eles devem estar
fundamentados com um cimiento basilar, que são as escrituras sagradas e os conceitos bíblicos. En acá nosotros tenemos uno primero en este texto, la autoridad de la misión. Não há tarefa evangelística que não seja através da autoridade de Jesus. A autoridade de los apóstolos era justo em la doutrina dada por nuestro Senhor. El Senhor, em Jesus está toda a autoridade, toda a potestade, tudo o que é determinado, concretado de maneira clara, nos dado através de Jesus, nuestro Senhor. Ou seja, en esto, nosotros tenemos uma ideia clara de que toda a tarefa missioneira, em que nosotros como igreja, toda a tarefa evangelística realizada por nosotros como igreja de nuestro Senhor, toda esta tarefa ha sido dada por aquele que tem autoridade. Eu não me vou porque quero. Claro que quero, pero não me vou por voluntad própria. Não sou eu quem determina, ahora me vou. É o Senhor quem nos comissiona, que nos envia, quem nos lleva, quem nos direciona, porque en Él, Jesús, está a autoridade. En esta comissão toda, dada por nuestro Senhor, a autoridade era tão solamente de nuestro Senhor. Toda potestad ha sido dada a nuestro Senhor. E então, com esta potestad, com esta autoridade, o Senhor comissiona a la igreja. Adelante se nota. E Jesus, portanto, e a ser discípulos a todas as nações. Irnos, já les expliquei há 3 semanas, que é um imperativo, aunque este verbo acá, id, não esté totalmente no imperativo, o verbo seguinte está no imperativo, hacer. O verbo principal era ser discípulos. Esse está no imperativo, o anterior vai ser considerado como imperativo no grego também, aunque nos dê a ideia del id, que seja um movimento, yendo, haciendo discípulos. E todo en el imperativo, não é uma sugerência, é uma ordem dada por nosso Senhor, um chamado, uma comissão, um envio dado por nosso Senhor a sua igreja. E esta é a tarefa da missão. Não há tarefa evangelística, projeto evangelístico, ou lo que seja, que não tenha a tarefa de ser discípulos. Se uma pessoa me pergunta, pastor, o que tu estás fazendo em Uruguai? Eu les digo, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia em Paraguai e lo fazia antes em Brasil, discípulos. E se eu me vou a China, enviado por nosso Senhor, vou a ser discípulos. E se eu me vou a Tajiquistão, ou como há um missioneiro acá, Bautista de las Piedras, onde eu estou, que está em Kirguistão. O que está fazendo em Kirguistão, este irmão missioneiro apoiado por la Igreja Presbiteriana de Uruguai? Haciendo discípulos. Porque a extensão é de todas, em todas, ou para todas as nações. Ou seja, agora já não é uma atração as nações que vão vir hasta Israel, ou a missão implícita. É uma missão explícita, é o novo Israel, a igreja que se vai hasta todas as nações, para ser discípulos através da prédica do Evangelho de nosso Senhor. E mirar, hermanos, que há uma extensão para todas as nações, há toda uma ordem bautizando-los, há a Trinidade Santa, há o versículo de número 20, algo que é muito explícito em la missão da igreja, enseñar a la gente. Vos vas a discipular, enseñándole a la gente. A educação cristiana é parte incluso da missão da igreja, enseñar acerca do evangelho, da palavra de nosso Senhor. Se não há uma enseñança para que para a formação de um novo liderazgo e que este novo liderazgo permaneça com a mesma tarefa, sendo a missão das 3 gerações, a igreja vai volver-se um museu
una asociación religiosa, va a morir. Ahora, si nosotros comprendemos que tenemos que discipular, enseñar, y esto es parte de nuestra comisión o gran comisión de hacer discípulos. O sea, no hay proyecto o estrategia misionera que no sea en este prisma, en esta idea, hacer discípulos. E aí tenéis uma coisa interessante, que é, há uma promessa, e é que aqui, eu estou com vosotros todos os dias, hasta el fim. Nós tendremos a companhia de Jesus. Eu nunca estou solo. Vos nunca estás solo em la missão. Não estás solo porque a missão há que ser colegiada, junta. Isso é imprescindível. Pero, pastor, e quando tu te vas solo para um lugar? Eu não me vou solo, eu me vou com minha esposa. Vamos a cumprir 30 anos agora de bodas este próximo mês. Ou seja, nós somos um equipo. Cristina e eu, há 30 anos, eu era seminarista, estava no seminário quando me casei. Ou seja, nós somos um equipo. Eu sou o pastor, é claro, sou o elemento ordenado deste equipo. Para o ministério, pero eu tenho uma auxiliadora, alguém que está comigo na tarefa. Somos um equipo. E quando és um missioneiro solteiro, nossa missão em Brasil sempre tem um cuidado de enviar um missioneiro ou uma missioneira que esteja solteiro ou solteira, donde esté uma pareja, um pastor com sua esposa, uma família missioneira. Por exemplo, há uma missioneira de nossa igreja agora que se vai a Camboja. Camboja, estou bem em espanhol, Camboja, não é verdade? Camboja em português. Camboja. E ela se quedou 8 anos em Bolívia com abaixo o cuidado de uma outra família missioneira. Finalizou sua tarefa missioneira e agora se vai a Camboja. Mano, ela não tem nem 40, tem 30 e algo. Jovem. Vai passar 3 meses em preparação em África do Sul, em África do Sul, em preparação, e depois já se vai antes da Navidad em Camboja, em um país que nem celebra a Navidad, enviada por nosso Senhor, pero com todo um cuidado. Ela não está sola. Aí achei já uma pareja de nossa igreja, um matrimônio de nossa igreja, já em Camboja, há um ano, como missionários presbiterianos, já. Pero mais que isso, ela tampouco se vai sola, porque o Senhor está com ela. Pablo hacía las tareas misioneras en Grecia, dice la Biblia. Estuvo con Silas en Filipos, se fueron después Tesalónica, Berea. Chegando em Atenas, Pablo estava solo e se quedou muito inquieto. Toda a tarefa missioneira transcultural de Pablo em Grécia ha sido muito complicada. En el final, en Corinto, la palabra nos dice que el Señor se le apareció a Pablo. Hechos, capítulo de número 18. El Señor se le apareció a Pablo y le dijo, no temas, hables y no te calles. Y el Señor dijo, yo tengo mucho pueblo acá en esta ciudad. O sea, él no estaba solo. Pablo no se fue solo. Jesucristo le acompañó. Yo estoy acá en Uruguay. Eu não estou solo, aunque eu esteja acá com minha família. Pero Jesucristo está conosco. Ou seja, nesta grande comissão, há uma promessa em la missão da igreja. Há uma promessa em la tarefa evangelística. Quando nós teremos uma visão clara que a autoridade pertence a nosso Senhor, que a tarefa é ser discípulos, ensinando-lhes a guardar toda a palavra de nosso Senhor, há nisto uma promessa. O Senhor que nos enviou, que nos comissionou com autoridade, se vai ou está conosco nesta missão. Ou seja, desde os 12 que han sido chamados, passando por los 70, e aí entrando, hermanos, em la ressurreição de nosso Senhor em Hechos 1:8, la ascensão de nosso Senhor, em que o Senhor disse que eles seriam testigos em Jerusalém, Judéia, Samaria e hasta los fines de la tierra, o Senhor estaria com eles. E esta presença de Cristo é real. Lo sentimos através do Espírito Santo, que vive e habita dentro de nosso coração. Ou seja,
toda a missão explícita da igreja en el Nuevo Testamento era hecha a partir da Gran Comissão, com a autoridade de nosso Senhor, com uma tarefa muito específica, clara, dada por nosso Senhor, a ser discípulos. Nunca entretener a la gente, a ser discípulos. Não é esta nossa tarefa, a ser discípulos. E a promessa de que nosso Senhor nos iba a acompanhar. Pero en esta missão explícita del Nuevo Testamento, há outros três fundamentos, outros três conceitos, outras três claves para esta missão. E eu vou compartilhar na outra pantalla com vocês, para que vocês possam compreender. A ver se estou acá estou. Comparto com vocês. Eu finalicei acá. A ideia da etimologia da palavra igreja em português e iglesia em espanhol, ou ambas que são uma transliteração do grego, iglesia, para afuera, chamados, convocados. Pero aí temos alguns elementos claves para esta missão da igreja. O primeiro elemento clave que nós miramos em la missão explícita do Novo Testamento, em especial em la missão de Pablo, é la cruz de Cristo. Não há tarefa missioneira que pueda ser hecha, sino tendo como sello, como marca, la cruz de Cristo e todo lo que representa la cruz de Cristo. Pablo já havia dito, de hecho, que la cruz de Cristo era uma loucura para gregos e um escândalo para os judíos. La cruz de Cristo, hoje, biblicamente, aún hoje, biblicamente, representa para nós a ideia clara de que através da sangre de nosso Senhor somos lavados de nossos pecados. O arrependimento, a justificação, ou seja, em todo o Novo Testamento, em especial em la missão hecha por Pablo en el Nuevo Testamento, tenemos la cruz de Cristo como una marca, como un emblema. Todas as vezes que nós, igreja, nos vamos adelante para cumprirmos de adentro para afuera nossa missão, a marca é a cruz de Cristo. Lo que quiere decir, lo que significa, lo que eu quero dizer é que a missão principia com o arrependimento. Não há conversão, não há cambio de vida, sino a partir do arrependimento. Karl Barth dizia em um livro, há um livro de Karl Barth, chico, sobre discipulado, em que ele chamava de gracia barata, la gracia sin el arrepentimiento. E é um livro chico muito bueno, aunque nós tengamos uma ou outra questão teológica com Karl Barth. Este livro é muito bueno, este livro de discipulado, e o tema de Karl Barth neste livro é que uma missão sem arrependimento é uma gracia barata. É a gracia que ha sido dada a muita gente nos dias de hoje, hermano, oferecida a muita gente que não é a gracia de nosso Senhor. No último censo, e este ano nós tivemos a revelação deste último censo da população de Brasil. O censo em Brasil vai dar o número de segmentos por religião. E Brasil, há 100 anos, tinha 1% de evangélico. Hoje, 100 anos depois, nunca tivemos tanta gente que se diz evangélica em Brasil. 26% da população, ou seja, mais de 60 milhões de pessoas. É muita gente, hermano. 60 milhões de pessoas em Brasil que se identificam como evangélicas. E
Estas pessoas são pessoas que deveriam influir em la nação, causar um impacto em nossa nação. Todavia, um pouquinho mais adelante, quando tu empiezas a mirar, de hecho, a população, o seguimento evangélico em uma nação como o Brasil, de quase 60 milhões de pessoas, vas a ver que grande parte destas pessoas são pessoas que são culturalmente evangélicas, pero não têm uma vida de hecho com nosso Senhor. Porque são culturalmente evangélicas. Porque su evangelho não principiou com o arrependimento. São pessoas que vão dizer, eu não me arrependo de coisa alguma. Eu permaneço praticando coisas que estão em contrário às escrituras sagradas, pero me considero evangélico e nadie me tem que juzgar, aunque seamos juzgados por la palavra, por la própria palavra. Ou seja, não há a cruz de Cristo. É um evangelho sem a cruz de Cristo. Cristina, minha esposa, se foi sábado a um encontro supostamente evangélico acá em Montevideo, e passou grande parte do sábado. Hermanos, havia uma conferência de adoração, algumas técnicas vocales para música, hasta muito buenas as técnicas vocales, pero depois era uma suposta alabanza em que a gente se quedava de rodillas ou se quedava repetindo a canção 1, 2, 50 vezes a mesma coisa. Cristo isto, Cristo lá, Jesus lá. É quase como um mantra. E na palavra, em 5 minutos de prédica, depois de 3 horas de um culto de la gente, Jesus lá, hermano, a sensação de minha esposa era, haviam tantos adolescentes assim, se perdeu uma oportunidade de predicar acerca da cruz de Cristo, o plano de la salvação, o arrependimento para a conversão, para a justificação. Em Pentecostés, quando os judíos miraram toda esta situação que se passou no dia de Pentecostés, a Bíblia nos diz que le perguntaram a Pedro, mientras Pedro predicava a palavra. 50 dias depois de haver denegado Jesus 3 vezes, Pedro, ante uma multitud em Jerusalém, predicava a palavra. E a gente, os judíos, les perguntaram, senhores, o que temos que fazer? E Pedro dijo, arrepentíos e convertíos. Mais adelante, em la sanação de um cojo en el templo, paralítico en el templo, Pedro repetiu a mesma ideia, arrepentíos e convertíos. Era a palavra de Jesus, arrepentíos, é chegado el reino de los cielos. Ou seja, arrependimento é princípio desta fé, desta nova fé, do evangelho. Ou seja, a cruz de Cristo é um elemento clave em la missão no Novo Testamento. Não há um ponto da missão da igreja no Novo Testamento, Hechos, Pedro, Pablo, em Santiago, que não seja a cruz de Cristo. É uma marca muito clara. Arrependimento, conversão, a justificação, que é tão somente através da cruz de Cristo. A justificação não é através de uma evolução espiritual. A justificação não é através das boas obras, aunque as boas obras evidenciam nossa fé em Cristo, a fé que recebimos de nosso Senhor. Todavia, a justificação não é tampouco por sermos religiosos. A justificação é por la cruz de Cristo. La religião tem a ideia, a pretensão de ser e aí é de latim, religare, tem um sentido para mim em português, não tem uma muito boa conotação em espanhol, que é de ligação ou religação, mas tem um sentido para mim em português, que é a ideia de juntar-se uma vez mais, através da religião. E não é através da religião, é a cruz
de Cristo. Em todo Hechos de los Apóstoles, a prédica estava sobre a cruz de Cristo. Este é um ponto clave em la missão. Pero há um outro ponto clave, e les passo. Cristo está vivo. Todos os apóstolos que receberam a grande comissão em Mateus capítulo de número 28 han sido testigos. Cristo estava vivo. Pablo, um apóstolo afuera del tiempo, como Pablo mesmo disse, eu sou um apóstolo afuera del templo, e há que acordar a classe que eu les dije que não há a palavra missão em la igreja, sino a palavra enviado, que é apostelo, donde sacamos a palavra apóstolo, e todos eles sofreram el martirio por tema de la fé em Cristo. Martirios é a palavra testigo. Transliterado tanto para o espanhol como para o português, martírio ou mártir é aquele que muere por uma causa. Todos estes, dentro das escrituras se nota. E há um bom fundamento histórico para crermos em lo que Eusébio de Cesareia, em especial, nos passou em sua história eclesiástica, de que todos eles passaram, sem exceção, por el martírio. Como uma pessoa vai morrer por uma mentira? Todos eles han visto Cristo ressuscitado, incluso Pablo, em caminho de Damasco. Ou seja, lo que movia o coração de Pablo era a certeza. Lo que movia o coração de Pablo para perseguir a igreja era: eles predicam sobre uma pessoa que morreu e está muerta. De repente, Pablo descobriu ou constatou em uma revelação do Senhor, o Senhor que se revelou a ele, Cristo está vivo. Ou seja, quando eu predico a palavra e cumplo minha missão como igreja, hasta hoje, eu lo hago não com o fundamento de um muerto, sino com a certeza de que Cristo vivo está. Ou seja, aún hoje, eu sou um testigo de nosso Senhor. E este é um dos fundamentos apostólicos da igreja. Para os católicos, e mira que nós somos católicos, aunque não seamos romanos. Nós somos católicos, apostólicos, pero não somos romanos. Nós somos católicos porque compreendemos que a igreja é universal. Nós somos apostólicos porque estamos em los fundamentos de los apóstoles. La doutrina de los apóstolos e não na sucessão apostólica, e además, como testigos de lo que miraram, de lo que han visto os apóstolos. Quando uma pessoa me pergunta, pero Cristo, já has visto Cristo? Eu vou dizer que com estes olhos acá não. Pero eu creio do mais profundo de meu coração, Cristo vivo está. E todos os dias eu me levanto de minha cama com a certeza, hoje é um dia mais para cumprir a missão, principiando dentro de minha casa, para as nenas que não são minhas filhas biológicas, pero que estão bajo nuestra tutela acá, para meus filhos em Brasil, meus filhos biológicos, para minha nieta no futuro, para principiando em minha casa, passando por la igreja, chegando adelante, lo que vai motivando a missão que eu tenho como igreja é Cristo vivo está. Eu sou um testigo de Jesus. Era o que motivava Pablo. Pedro sabendo bem, Pablo como um apóstolo afuera del tiempo, Cristo vivo está. Como que eu não vou cumprir a missão se eu estou predicando um Cristo vivo? A cruz de Cristo era uma clave, Cristo está vivo era outra clave motivadora para os discípulos em la missão explícita del Nuevo Testamento. E a terceira, e nesta terceira hablamos muito pouco sobre esta terceira esta terceira clave, pero hoje em especial em muitos estudos. Eu tenho um ex-maestro no seminário em Brasil, eu já lhe citei acá, reverendo
reverendo Timóteo Carriquer, é um missionário estadunidense que vive em Brasil já há muitos anos, e ele está em uma pesquisa, uma búsqueda constante sobre este tema, sobre a missão a partir de uma perspectiva escatológica. Cristo volverá. Havia um senso de urgência em Pablo. Vas a ver, em especial em las cartas de Pablo, este senso de urgência. Cristo volverá. Se volverá Cristo, se um dia volverá nosso Senhor, e temos essa certeza, desde a ascensão de nosso Senhor, quando já os ángeles desciam a los discípulos que miravam arriba, que este Jesus volveria. Hechos 1, versículo 8, 9 adelante. Então, esta era uma clave motivadora para a missão. Eles predicavam com urgência, com a certeza de que Cristo virá para buscar sua igreja. Ou seja, por que nós predicamos com tanta urgência? Porque sabemos que um dia Cristo volverá para nos buscar. Alguns até se quedavam um tanto desanimados. Las cartas bíblicas, em las cartas bíblicas, Pablo já dizia, Pedro mais adelante vai dizer a mesma coisa também, examinando as palavras de Pablo, que alguns se quedavam desanimados, desmachados por el caminho, porque pensavam que Cristo estava tardando para volver, e haviam passado 30 anos, algo assim, 40, 50, 60, e já estavam desmachados por el caminho. Não volviu ele, Senhor. Para nós já se passou quase 2000 anos. E aún persiste em nós esta clave: Cristo volverá. Ou seja, eu cumpro a missão explícita porque há uma motivação. A cruz de Cristo é nossa motivação. Cristo está vivo, era a motivação para eles, como testigos de Cristo, deste Cristo vivo. Cristo volverá, dava a eles um senso de urgência. Cristo volverá. Sobre esta missão explícita, antes que nós tenhamos uma pausa, descanso, hermanos, Johannes Verkaio era um missiólogo holandês. Eu já les dije sobre o neocalvinismo holandês do final do século antepassado e princípios do século passado. E nós tivemos uma primeira geração de grandes teólogos, Herman Bavinck, Deutscher, Abraham Kuyper, e acá nós tivemos uma segunda geração de grandes teólogos, todos missioneiros. Ou seja, não há uma incompatibilidade entre teologia e tarefa missioneira. De hecho, grandes teólogos devem ser grandes missioneiros. Já vista a persona do apóstolo Pablo. Então, nós temos John Bavinck, semana passada eu les dije sobre Johannes Blau, e agora Johannes Verkaio. Verkaio era um missioneiro holandês, nasceu em 1913, se eu não estou equivocado. Ele ha sido prisioneiro em la Segunda Guerra Mundial, mientras era missioneiro, durante sua tarefa missioneira em Indonésia. Ele ha sido arrestado e se quedou na prisão e na cárcel quando os japoneses invadiram a Indonésia. E depois da Segunda Guerra, permaneceu achar em Indonésia até os anos 70, 60, como missioneiro. Retornou à Holanda e se quedou como professor, maestro na Universidade Livre de Amsterdã, como maestro em missiologia. E ele tem uma frase aí muito interessante. Marta, tenés aí. Se me podes ler, Marta. Bien, dice así. De principio a fin, el Nuevo Testamento es un libro misionero. Debe su existencia a la labor misionera de las primeras iglesias cristianas, tanto judías como helenísticas. Los evangelios son memorias vivas de la predicación misionera y las epístolas, más que una forma de apologética misionera, son instrumentos actuales y auténticos de la labor misionera. Verdade, hermanos.
Em todo o Novo Testamento há de maneira explícita a ideia da missão da Igreja de Cristo. Eu les dije que há um elemento novo, eu les dije que há um elemento novo, que é a Igreja de Cristo. Les expliquei a etimologia da palavra igreja. Eu les dije acerca da Gran Comissão, como um princípio deste envio da igreja para a tarefa missioneira, a autoridade do Senhor que nos envia, a tarefa da missão, a promessa que está em la Gran Comissão. E finalicei esta primeira parte com 3 elementos claves, motivadores da missão no Novo Testamento. Primeiro, a cruz de Cristo, e não se hace missão sem esta motivação, a cruz de Cristo. Segundo, Cristo está vivo. Essa era uma motivação para eles. Terceiro, Cristo volverá. Vou dar um intervalo, hermanos, de uns 5 minutos e depois eu vou finalizar com o último e grande ator da missão no Novo Testamento, que é o Espírito Santo. Você hace missão no Novo Testamento sem a ação clara deste ator que é maior, que é o Espírito Santo. Pastor, pero somos presbiterianos. Hermanos, 4 siglos antes de los pentecostales, nosotros bautistas, presbiterianos, metodistas, já hablávamos, reformados, já hablávamos acerca do Espírito Santo e da importância do Espírito Santo em la obra da missão. Como um grande ator da missão, protagonista da missão no Nuevo Testamento. 5 minutos, hermanos. A las 8:05, a las 8:05, 25, 8:05 já regresso acá, ok? 5 minutos no mais.
Mis hermanos, regreso con ustedes. Yo les dije que íbamos a entrar entonces ahora ya en este punto importante que es el autor protagonista de esta tarea misionera en el Nuevo Testamento. Claro que la palabra toda va a girar alrededor de la figura de Jesús, desde el Antiguo Testamento, pasando por el Nuevo Testamento. Tenemos en la figura del Espíritu Santo lo que se nota que es la persona más discreta de la Trinidad. Hablamos pouco e quando hablamos às vezes mal. Não compreendemos bem o que é a figura, a persona do Espírito Santo como persona de la Trinidad Santa. Havia a persona do Espírito Santo no Antigo Testamento? Por supuesto que sim. A figura do Espírito Santo no Antigo Testamento era também uma promessa para todo o povo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo estava sobre as pessoas. Sempre o término é sobre a pessoa ou especificamente em momentos pontuais adentro. Profetas, sacerdotes, em situações especiais, pontuais dentro das Escrituras Sagradas. Pero a ideia sempre, o Espírito Santo está sobre mim. Há uma promessa em Joel, que Pedro cita o texto de Joel como um cumprimento da promessa, já dada também por Jesus, que o Espírito Santo seria enviado e se derramaria sobre todo o povo de Deus, ou sobre a igreja de nosso Senhor. O Espírito Santo é para a igreja. En el momento de nuestra conversión, nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo. Pastor, nosotros creemos, si la persona te pregunta, nosotros creemos en bautismo con el Espíritu Santo. Nosotros no creemos como los pentecostales, como si fuera una segunda bendición. Creemos que es una primera bendición en el momento de la conversión, cuando el Espíritu Santo pasa a habitar dentro de nuestro corazón. Esto incluso ha sido el tema de mi disertação em la graduação de teologia hace quase uns 30, mais de 25 anos hacia atrás, 27, o tema era esse, o bautismo com o Espírito Santo, em uma perspectiva reformada. É já, entre comillas, um ator protagonista no Novo Testamento. A ver como. Deixa eu comparto uma vez mais a pantalla. E aí, eu te invito a ter uma Bíblia cerca de vós e vamos mirar 3 textos das Escrituras Sagradas. A obra do Espírito Santo em la Igreja, em la evangelização da Igreja. Empecemos com Hechos de los Apóstoles, claro, a presença, a ação do Espírito Santo já antes em Jesus, desde o bautismo de nosso Senhor, e aí temos uma ideia da Trinidade, o Padre, o Hijo, o Espírito Santo, no bautismo de nosso Senhor, o dia de Pentecostés em Hechos de los Apóstoles, e chegamos então em Hechos capítulo de número 13, a igreja de Antioquia. Vai ver que a obra missioneira é uma obra conducida de hecho por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien chama, en este punto acá, a los misioneros que vão a realizar uma obra transcultural. Pablo e Bernabé en la iglesia de Antioquia. La iglesia de Antioquia empezou com Bernabé, de hecho empezou antes de Bernabé, com um grupo de expatriados, de refugiados que chegaram hasta Antioquia, que se escaparam de Judéia, de Samaria, por tema da persecução que houve depois da morte de Estevão, chegaram até a cidade de Antioquia, em Síria, e a Bíblia nos diz que achar em Antioquia começaram os judíos helenistas a predicar a los gregos. E de repente havia uma igreja multicultural de gregos e judíos. E então o consistório da igreja em Jerusalém le enviou a Bernabé como pastor desta comunidade cristiana, e é o primeiro lugar onde a gente
ha sido chamada de cristiano. Nós hemos sido chamados de cristianos. E passando Hechos 11, 12, já em Hechos 13 temos uma igreja muito bem organizada. Mira, havia entonces en la iglesia que estava em Antioquia profetas e maestros. Bernabé, ou seja, um judío que nasceu em Chipre, uma ilha do Mediterrâneo. Simão, ele que se chamava Níger, ou seja, negro, era um negro. Havia um judío que nasceu em Chipre. Lúcio de Cirene, uma pessoa com um nome romano e que nasceu em Cirene, norte de África. Manaém, que se havia criado junto com Herodes, ou seja, uma pessoa que estava acostumada com o palácio, Herodes el tetrarca, e Saulo, um judío que nasceu em Tarso, uma cidade onde hoje é Turquia. Ou seja, era um consistório multicultural. Haviam judíos que nasceram afuera, haviam gente com nome romano que nasceu em África, havia um nome que tinha um apodo Níger, ou negro, havia um outro rico, ou por lo menos de influência, nascido de boa posição, criado junto no palácio, e havia allí Saulo também. Neste consistório multicultural, e aí para que tenhamos uma ideia clara de que a administração da igreja é colegiada, um grupo de presbíteros, um grupo de homens administrando a igreja de nosso Senhor. E então se propuseram uma tarefa missionária transcultural. E a Bíblia nos diz, ministrando estos ao Senhor e ayunando, dijo el Espírito Santo, aparta-me a Bernabé e a Saulo para a obra a que los he chamado. Entonces, habiendo ayunado e orado, les impusieron as manos e los despidieron. Interessante que, primeiro, a determinação de los que se iam para esta tarefa missionária transcultural ha sido del Espírito Santo. O Espírito Santo havia chamado, convocado de maneira específica para esta tarefa afuera de Antioquia. Eles já haciam uma missão em Antioquia, pero afuera de Antioquia, eles tinham uma tarefa e o Espírito Santo havia separado a Bernabé e a Saulo. Obra do Espírito Santo. Uma característica interessante acá também, o Espírito Santo separou o que havia de melhor. Bernabé, o pastor da igreja, e Saulo, o co-pastor da igreja. O pastor e o co-pastor são sido chamados para esta tarefa missionária transcultural. Ou seja, o Senhor les havia chamado a estes dois, lo que havia de melhor. Mira que há vezes que nós pensamos em uma tarefa missionária e sempre com a ideia de enviar o que nos sobra. Se a coisa está acumulada acá na igreja, ou na cicha, ou na coisa do que seja, enviamos para a tarefa missionária, enviando o que nos sobra. Acá a obra ha sido enviado o que havia de melhor, achar. Saulo e Bernabé. Toda uma obra hecha por el Espírito Santo. Ou seja, nós temos um protagonista agora. A persona do Espírito Santo, que chama e envia os missionários. Há mais. Nos vayamos a Juan. Volvamos a Juan, capítulo de número 16. Juan, capítulo de número 16. Em Juan, capítulo de número 16, nós temos del versículo 6 hasta el versículo de número 15, pouco antes hasta. Rafael, por favor, hermano, eu te pido, se podes ler, del 5 adelante. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas, pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya,
porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las puedo soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo dará a saber a ustedes. Oh, hermano, es una figura clara de la Trinidad Santa en la misión. El Hijo hablando sobre el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que ha sido enviado por el Padre en nombre del Hijo, y el Espíritu Santo convence al mundo de su pecado. La gracia es de hecho irresistible. E os que han sido destinados para a vida eterna são tocados de maneira irresistível por el Santo Espírito, porque acá se nos disse que o convencimento del pecado não é um hecho intelectual, racional. Ah, eu me convenci del pecado, que eu sou um pecador. Não. O convencimento é através do Espírito Santo. E quando ele venga, convencerá acerca del pecado, versículo de número 9. En todo el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo lo hace esta obra, usando como instrumento los misioneros para la tarea misionera, pero la obra que es de este Dios misionero, hecha con este protagonista en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, que pasa a convencer a las personas acerca del pecado, de su pecado. Obra de hecho de nuestro Senhor a través de su Santo Espírito. O Espírito chama os missioneros, o Espírito convence al mundo de su pecado, e aí temos um outro ponto. Hechos, capítulo de número 16. Hechos 16. Versículo del 6 hasta el 10. Hechos 16, del 6 hasta el 10. Rafael, vos que estás aí já animado com a leitura, por favor, hermano. Ya lo tengo. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión enseguida, procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Increíble. Pablo tinha um lindo projeto para Éfeso. Intentou duas vezes, hermano, chegar a Éfeso. Uma primeira acá, uma segunda no final deste viagem missioneiro, e solo no terceiro viagem missioneiro, Pablo logrou chegar a Éfeso, capital da província romana de Ásia. Ele tinha um lindo projeto, uma muito boa intenção. Eu vou chegar a Éfeso para predicar a palavra. Todavia, a Bíblia nos disse que ellos han sido impedidos, dice acá la Biblia, por el Espíritu Santo. Se foi, atravessou um ponto, iba a chegar allá, pero compreendeu que o Espírito Santo lhe impediu. Intentou ir para um outro lugar, ha sido impedido por el Espírito Santo. E já, sem saber o que fazer, se foi hasta Troade. Pablo era muito inteligente também, muito sábio. Se foi a um puerto, porque se ele não pode ir para um lugar, se não pode ir para outro, me quedo aqui neste puerto. E aqui neste puerto me quedo com a tarefa de esperar. Vamos ver o que diz nosso Senhor, porque já estou em um puerto, de acá me vou. E ele teve um sonho com um varão com roupas de Macedônia e compreendeu.
era o princípio da missão de Pablo em Europa. Começou com Macedônia e todas as províncias gregas, Macedônia, depois bajou para Acaia, se foi para Atenas, Acaia e assim, passando por las províncias gregas do Império Romano, predicando a palavra de nosso Senhor. Quem determinou? Era o Espírito Santo. Você pode ir de um lado para o outro, senão através da clara orientação do Espírito Santo de nosso Senhor. É a obra protagonista en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo determinando, desarrollando la misión de la iglesia. Yo iba a finalizar con la plenitud del Espíritu Santo, para que tu comprendas que não há missão, sino através da plenitud del Espírito Santo, que nós somos chamados para vivermos cheios do Espírito Santo, para cumprirmos a missão, e toda a missão do Novo Testamento ha sido a partir desta regra, e não é uma exceção. A regra é a plenitud do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cumprindo a missão. Me quedo para o próximo miércoles, porque senão eu vou entrar em um último texto e não vou poder compartilhar bem este último texto das Escrituras Sagradas. Dúvidas por hoje? Alguma dúvida? Se quedou bem aclarado o panorama da missão no Novo Testamento? ¿Todo bem? Haciéndoles acordar que eu les dije no princípio que a missão no Novo Testamento está explícita, aun que no Antigo estava implícita, no texto, no Novo Testamento está explícita. É muito clara o que é a igreja e a etimologia igreja, o que evidencia nossa missão, a Gran Comissão, eu tratei com vocês hoje, e os elementos da Gran Comissão, os elementos claves da missão da igreja, a cruz de Cristo, que Cristo está vivo e que Cristo volverá, que eram elementos claves, motivadores em la missão do Novo Testamento, e esta parte final com este ator protagonista da missão, que é o Espírito Santo. Missio Dei, o Padre que envia o Hijo, o Padre que envia o Espírito Santo em nome do Hijo, e a ação do Espírito Santo no Novo Testamento, em la missão da igreja. Para a plenitude do Espírito Santo, para a próxima semana, no próximo miércoles, eu finalizo já entrando no tema que é a missão sobre a perspectiva de Jesus, nosso Senhor, o Evangelho, o que é a missão no Evangelho de nosso Senhor. Vamos orar, hermanos, se não há dúvidas. Maurício, vos que vas assumir. Sois vós, não é verdade, Maurício, na próxima classe? Sí. Então, vamos orar, Maurício. Vai ter mais 5 minutos aí. Vamos orar. Por favor. No, yo Sim, Maurício, por favor. oramos. Señor, gracias te damos, oh Dios, porque como estamos viendo, Señor, la misión es tuya. Ella procede de ti, Señor, depende de ti. Y será terminado, Dios, porque tú eres fiel, oh Dios. Y damos gracias porque vemos en toda la historia de tu palabra, Señor, y como también la historia de nuestras vidas, Dios, que tú eres un Dios misionero, Señor, y que tu pueblo, Dios, nace de la misión para ser también un pueblo misionero. Dios, ayúdanos a entender, oh Dios, de manera profunda de cómo tú te revelas, Señor, a nosotros y a la vez, Dios, a involucrarnos, oh Dios, en aquello que nos llama a ser en este mundo, Señor. Damos gracias por ese tiempo, por esta clase, Señor, y pedimos que nos siga bendiciendo. Lo hacemos en nombre de Jesús. Amén. Graças a Deus. Saludos, hermanos. Que Deus les bendiga muchísimo. Nos vemos Hasta la pronto. próximo miércoles. Nos vemos. Gracias, Pastor. Chao, chao. Amén.